Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. Eu sou a Fernanda, ela é a Thaís e a gente está aqui juntas no Rio Innovation Week, gravando mais um episódio para o nosso podcast com convidados super especiais. Acho que tá um mais legal do que o outro aqui, né, tá? E a gente tá super encantada que a gente conseguiu achar um buraquinho aqui na agenda desse convidado de agora, que veio pra fazer o seu conteúdo aqui, sua agenda no evento. E é assim, um cara que inspira a gente na nossa maternidade e que a gente tá muito feliz de poder falar sobre felicidade com ele. Ele é autor, com mais de 1 milhão de livros vendidos, coisa rara, difícil de alcançar hoje em dia. Já palestrou em vários continentes, cinco vezes TEDx speaker, maior conferência de ideias do mundo. Seus vídeos na internet já ultrapassaram meio bilhão de visualizações, não sei nem quantos zeros tem esse número. Ele é pai da Anitta e da Aurora. Marcos Piangers, que bom ter você com a gente. Muito obrigada por ter aceitado esse Bem-vindo. Eu tô convite. super feliz de estar aqui, muito por vocês, mas também por causa de uma bebezinha que eu vi ali na entrada, que É a minha é quase filhota. como se fosse assim já uma introdução de felicidade. Conversei com seu pai também, que é um super vô, e ele tava ali babando e dizendo que ser avô é melhor do que ser pai, porque é menos responsabilidade, mais leveza, mais... Então, assim, em geral, pra gente resumir o que a gente vai conversar, Vamos a nessa. felicidade é ser vô. É ser vô? É ser vô. Ixi, Porque, Felicidade tá olha, é ser longe. vô. transfere isso pra vida, né? Quando você é pai, você é esse executivo. Que é não, pô, e tal, metas e Tarefeiro, né? tarefa e tal, e não posso tirar férias e tal. E aí, quando você é vô, você entende a vida. Você entende que, mano, às vezes eu vou me esforçar horrores, brigar com todo mundo e não vou bater a meta. E às vezes eu vou deixar a equipe e a empresa chegarem a lugares mais interessantes, inovadores e lá na frente, daqui a algum tempo, a gente vai bater a meta de uma forma muito mais suave. O vô, ele meio que entendeu a vida, entendeu? Agora me veio um negócio, é o vô executivo. Então é trazer a avosidade pro dia a dia do trabalho. E tem muito disso, né? Porque eu acho que também combinado com a idade, a época da vida em que a gente tá, quando a gente é pai e mãe, em geral, a gente tá lá naquela época de construção, do trabalho, uma coisa mais frenética. E aí, tantas coisas, ideias que a gente tem em relação a como a gente vai educar, criar os nossos filhos. E quando a gente é avô, como a gente já passou por toda essa etapa, eu imagino que tenha mesmo essa coisa mais leve de, assim, tantas preocupações que eu tive ao longo da vida realmente não fazem tanto sentido assim. A gente coloca as coisas mais em perspectiva, E né? mesmo a experiência, né? Então, dizem que o primeiro filho é de porcelana, o segundo filho é de plástico, o terceiro é de ferro. A gente, né, vai também entendendo que não é um ser tão frágil. E numa sociedade que tem cada vez menos filhos, então a gente tem cada vez menos, a gente tem um filho e esse filho se torna muito especial, é o meu único filho. Ele está envolto, então, de um extremo cuidado e proteção e até um pouco de neurose, porque eu preciso que esse filho dê certo. Eu não tenho mais 5 filhos, e um vai ser assim meio atrasado na escola, e o outro vai ser jogador de futebol, o outro vai E ser um surfista. ajuda também a cuidar do outro E ali, um ajuda né? a cuidar do outro, e um vai ser bem genial, e é assim que é. 5 aumenta a probabilidade. Um é assim, eu quero que ele seja bom nos esportes, fale várias línguas, seja embaixador da França em 2018, sabe? A gente tem uma série Todo um de metas. plano. O parto tem que ser perfeito. O pré-natal tem que ser perfeito, a licença tem que ser perfeita, o casamento tem que estar perfeito. Tudo tem que ser instagramável também, né? Tem que estar tudo nas redes sociais, todo mundo enxergando. E É aí a uma gente é coisa. envolto por uma neurose. E a neurose, vocês sabem melhor do que eu, não ajuda na felicidade. Não. Por isso que eu sou a favor da avosidade na vida, assim, de olhar para os filhos como se fosse avô. Eu adoro essa história. Eu participo de muitos grupos de masculinidade, de família, de maternidade também, grupos com psicólogos. E um dos grupos, um pai me falou assim que ele viu o filho dele brigando com o neto dele. Ele já era avô e ele disse, cara, o meu filho tá gritando com o meu neto. Ele virou pro filho e falou, o que você tá fazendo com o meu neto? E aí o filho disse, eu tô fazendo com ele o que você fazia comigo. Uau! E o vô falou assim, mas meu filho, não seja o idiota que eu fui. Nossa. Porque acho que assim, claro, a gente sempre pensa, mas o vô só consegue ser vô porque ele foi o pai neurótico e aí ele vai ser o vô leve. Mas eu acho que talvez não, galera. Eu acho que talvez não. Talvez a gente consiga ser um pouco mais leve na nossa paternidade também. E eu
enfim, vocês devem imaginar, leio e converso muito a respeito, e me deparo às vezes com pais tão doces e gentis e generosos e leves. E eu vejo os filhos desses pais e eles são tão felizes. Eu sei que um pai, ele não consegue garantir a felicidade do seu filho, mas um pai consegue garantir a infelicidade desse filho. E o que eu adoraria dizer para os pais é: não façam seus filhos infelizes, por favor. Você sabe que eu sou uma grande embaixadora, né, da maternidade e da maternidade não ser invisível, né? Eu trago minha filha pro evento aqui com 4 Adorei. meses, ela tá aqui, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, meu marido tá em casa com a mais velha, pra eu poder estar aqui com a bebezinha, meus pais estão aqui comigo, mas meu marido já foi comigo também pra viajar pra fora do país, pra reunião, pra poder, né, eu estar presente no evento e minha filha tá junto. E a maternidade, que é invisível, hoje, cada vez mais ela começou a aparecer. Mas a paternidade, ela ainda continua também muito invisível. Os pais, eles não colocam no LinkedIn, né? As mães já começaram um pouco a colocar, sou mãe de fulano e fulana. E você traz esse papel do pai presente, do pai que não deixa a paternidade ser invisível. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, né? Bom, primeiro lugar, assim como eu desconfio quando os psicólogos de criança dizem que as crianças estão horríveis, porque os psicólogos de criança pegam só as crianças que estão passando algum tipo de dificuldade. Eles Verdade. têm um recorte. E eu também tenho um recorte ao meu redor. Eu conheço e sou rodeado de pais incríveis, de homens que estão super empolgados com a ideia de cuidar dos seus filhos. Muitos desses que colocam no LinkedIn. Então, assim, eu costumo dizer que eu encontrei a minha galera depois que eu lancei o livro. Antes de lançar o livro, meus amigos todos eram: eu tenho orgulho de nunca trocar uma fralda, minha mulher que cuida de tudo e assim que dá certo, eu bebo cerveja, minha esposa que cuida de filho. E aí tive a felicidade de lançar um livro que me apresentou para toda uma outra galera, que é a minha galera. Hoje em dia, meus melhores amigos surgiram depois de eu ter escrito o livro, né? Então, é uma galera que me inspira e que me dá esperança no mundo. Eu tô rodeado de pessoas que me dão muita esperança nessa paternidade visível, participativa, amorosa, consciente, né? E acho que também esse processo pode trazer a delícia de uma paternidade de bastidor. Eu adoro ser o marido da escritora, minha esposa é escritora. Às vezes a gente viaja pra ela dar entrevista, eu adoro ser o pai que cuida dos filhos, cara, que tá ali de canto, levando minhas filhas, sabe, pra passear. Ou eu adoro essa... assim, claro, eu tenho muita visibilidade por causa do livro, mas eu também adoro ser esse pai invisível ou anônimo que tá só curtindo as minhas filhas, entendeu? Não posto no Stories, não posto no Instagram. Então, assim, acho que tem uma beleza nessa... E aí, como o assunto de você é felicidade, acho que isso também faz parte lá, se você for ver lá os estudos do Martin Seligman, tem um acrônomo lá que ele traz que é PERMA. o PERMA, que, se eu não me engano, o M é meaning, né? É. Então, é significado. E a paternidade, a maternidade traz muito essa coisa do meaning, do significado, do cara, agora eu entendo, eu tô aqui pra isso, pra tornar a vida mais rica através da criação de um filho maravilhoso, e esse filho também me cura muitas questões traumáticas do passado. Então, traz toda uma perspectiva tão nova que o pai e a mãe que mergulham nisso, quando voltam da licença, olham pro chefe e dizem: cara, eu quero demissão, cara. Porque, Muda a forma de olhar pra pô, vida, cara, eu não né? consigo mais ficar só preenchendo Excel. Agora, você tá falando de uma coisa que tá, assim, me toca pessoalmente, no meu processo como mãe e do meu marido que você conheceu lá fora, como pai. Eu acho que eu tive uma infância muito turbulenta. Meu pai ficou doente quando eu era muito pequena. Minha mãe, que foi a mãe e pai de todo mundo, até do meu pai. Enfim, aconteceram várias coisas que eu não vou detalhar muito aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas que me fizeram ter uma visão, assim, muito clara do que essa falta toda mobilizaria na minha maternidade. Eu quero ser tudo que eu não pude ter e encontrar o cara que vai ser tudo que, infelizmente, meu pai não pôde ser, não por escolha, mas porque não pôde mesmo. E isso, por incrível que pareça, né, me trouxe muito sofrimento no começo, por me cobrar pra, assim, fazer uma entrega, né, quase como se fosse um projeto ali,
E ao mesmo tempo, e isso ao longo do tempo, né, minha filha tá com 2 anos e meio, eu fui percebendo o quanto largar esse controle, essa necessidade de performar na maternidade, e todas essas ideias que eu tinha sobre traumas e coisas que eu ia resolver se eu fizesse as coisas de um jeito X e Y, e ter a possibilidade de conviver com uma pessoa que é esse pai, né, assim, que acho que por meio do vínculo que eles criam e de ver a maravilha que é a minha filha me trocar por ele facilmente, sem nem pensar, sabe? Assim, hoje eu quero dormir com papai, tchau, vai embora. Ou quando eu chego, ela fala, não, não precisa vir aqui que eu quero ficar com ele. Como isso me cura e me dá confiança de ser mais intuitiva até e menos performática ou control freak, assim, na maternidade. Queria que você falasse, porque você tá Eu imerso nesse adorei tudo que universo. você falou e eu não tenho nada a contribuir. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa infelicidade que a gente constrói pra gente mesmo, muitas vezes, dentro da parentalidade, e como é que a gente pode, se é que você tem alguma dica, algum conselho. Eu sou muito grato à minha primeira filha, porque, em geral, o que os filhos fazem é negar sua própria autenticidade para conectar com o pai e com a mãe cuidador, cheio de expectativa. Então esse é um pai e uma mãe que vai olhar pro filho e vai dizer, eu quero que você seja um pinheiro, toda a minha família é pinheiro, eu esperei um pinheiro, você é minha única chance de ter um pinheiro e você vai ser um pinheiro. E a criança que nasceu goiabeira, ela diz, não, olha pai, eu sou meio pinheiro, olha, eu tiro aqui um galho, eu não cresço pra esse lado, olha, eu pareço um pinheiro, pai. E o resto da vida, essa criança, esse jovem, esse adulto vai ficar dizendo, pai, agora você me aceita, pai, agora você me aceita, pai, agora eu sou pinheiro, pai, você me aceita. E o pai vai olhar com aquela desconfiança da imagem, da expectativa dele, dizendo, mas não tá muito pinheiro ainda. E tudo que o pai fala, mesmo quando o pai tenta dizer eu te amo, soa como eu te odeio pro filho. E essa é uma história trágica que acontece em muitas famílias. A minha primeira filha, ela não permitiu que isso acontecesse. Eu sou grato a ela, eu não fiz nada certo. Ela me olhou e disse assim, você vai ter que me aceitar. Eu não vou mudar. E a Anitta, ela é tão autêntica que eu tive que olhar pra ela um dia e dizer, meu, obrigado, cara, porque eu até me emociono, olha só. Eu também. Porque, tipo, cara, É muito maravilhoso. ela bateu o pé e disse, você vai me amar, pai. Pelo que eu sou, não pelo que você quer que eu seja. E um dia eu olhei pra ela e falei, meu, aí eu descobri a parada, assim, qual é o lance, que é, eu te aceito. Não, deixa eu pensar. Eu te conheço, em primeiro lugar. Eu te conheço, cara. Eu sei quem você é. E depois de te conhecer, eu te aceito. E depois de aceitar, eu te celebro. Porque eu não só te aceito, tipo assim, eu te conheço, mas não te aceito. Não, eu te conheço, aí eu te aceito, mas aceitar é tipo assim, aceito, ok, vai. Não era o que eu vai. queria, Tá bom. mas eu aceito. E aí depois de aceitar, vem tipo assim, cara, eu não só te aceito, cara. Que bom que você veio assim, meu. Eu te celebro, eu agradeço que você veio desse jeito. Que bom que veio uma goiabeira na minha vida pra me mostrar que eu não controlo tudo e que é lindo ter uma goiabeira em casa e que é tão cheiroso uma goiaba, adoro os frutos dessa goiabeira. Então, se todo pai percebesse isso, eu acho que a gente curava muito trauma, tinha uma relação muito mais bonita, pai e filho, e tinha muito mais pais mais felizes também, né, nesse processo. Acho que a minha Kiara é a sua Anitta. É essa criança que eu olhei, e ela ainda é muito pequena, mas ela é tão autêntica e verdadeira e diferente de mim na forma de fazer as coisas, que eu logo percebi que não era esse o caminho do tentar ser a mãe que eu achava que ela precisava e só ser vulnerável e humana nas minhas próprias questões e testemunhar o desenvolvimento dessa pessoa que tem o seu temperamento, tem ali já veio composta, né? E é muito legal, né? A gente fica brincando que o meu marido ele é CEO, mas aqui ele é estagiário. Então é muito legal a gente ter essa rede de apoio e poder contar com essas pessoas que estão ali por nós e ele vai voltar hoje para casa para ficar com a nossa filha enquanto eu tô aqui trabalhando. E ter essas pessoas com quem a gente pode contar e para curar as nossas próprias questões. E gosto disso também, desse olhar doméstico. Porque também faz parte da performance nosso ímpeto por tirar uma foto, gravar um vídeo, dizer, olha o que eu aprendi hoje. E galera, pensa no que você aprendeu só e vamos ficar um
Vamos ficar 10 anos só pensando no que a gente aprendeu para depois a gente postar ou falar ou virar coach de pai. Vamos tentar só, tipo assim, ser Buda, de ficar um tempo aqui meditando em cada copo de suco derramado, sabe? Cada geleia suja no sofá. Vamos só pensar Ser agora. mais avô. Porque é um super presente. Eu brinco, né? Às vezes eu tô falando com uma pessoa, sei lá, que é cristã, ou budista, ou hinduísta, ou muçulmana. É o próprio profeta vindo na sua casa, aquela criança. É o próprio Maomé, é o próprio Buda, é o próprio Jesus Cristo te falando: perdoa, pai, calma, pai, abraça, pai. Você não precisa gritar como uma cobra. Você pode olhar para dentro de você pode ser mais feliz. Eu acho que a criança nos diz isso. Eu tinha um professor nos retiros, eu fiz formação em mindfulness, né? É um tipo de meditação. E um dos meus professores falava nos retiros que ele ia lá e ficava 10 dias em silêncio, meditando, voltava para casa. Não, agora eu tô zen. Era só encontrar os filhos e voltar de novo para a terra e perceber quanta coisa ainda tinha para trabalhar nesse sentido, né? É muito fácil a gente ficar zen em cima da montanha, mas quando a gente tá ali na realidade com essas crianças que mostram pra gente as nossas sombras e vulnerabilidades e questões que a gente ainda pode se dedicar, assim, se E se você me permite, o filho é a meditação. O filho é. A sogra é a sua yoga. O casamento é o seu mindfulness. Literalmente, o casamento é o seu mindfulness. Ele está agora falando uma coisa que me irrita. Esse é o seu mindfulness. É porque, assim, a grande busca de uma pessoa que vai para a montanha e que fica 12 anos no Tibete quieto é alcançar um estado de nirvana que ele tenha paz e calma para lidar com todas as situações da vida, certo? Um treino melhor do que ficar numa montanha 12 anos no Tibete é estar presente no dia a dia. viver a sua vida de verdade plenamente. E você sabe que você citou o Seligman? Tem um outro autor, o Daniel Gilbert, que também é professor de Harvard, etc. Fala muito sobre felicidade, fala muita coisa legal, mas lendo o livro dele, tem um Eu capítulo sei lá que você vai falar. que ele fala que ter filhos não aumenta a felicidade, pelo contrário. Aí ele juntou lá, sei lá quantos 4 estudos e fez lá o gráfico mostrando. Primeiro que assim, tendencioso, porque diz que diminui a felicidade conjugal, não é conjugal, necessariamente a isso. felicidade. Mas é uma coisa que, enfim, algumas pessoas defendem, né? Que, tipo, eu era mais feliz quando, tipo, né, antes de ter filho versus depois de ter filho. Mas aí, quem tem filho, né? Você é mais feliz antes ou depois? Quem tem filho, por mais que não consiga mais fazer tudo que fazia antes, etc., sempre fala mais sobre felicidade. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, eu leio muitos estudos sobre felicidade também, porque eu acho que é importante, me interessa entender, né? E basicamente todos apontam para uma vida conectada com isso que a gente está falando, né? Um propósito, entendimento de quem a gente é, né? Nossas forças, conseguir fazer isso no dia a dia. Tem alguns estudos que perguntam para os pais no mundo inteiro: você é mais feliz com filhos, né? E aí tem alguns índices, por exemplo, e a gente consegue fazer uma relação entre países que dão condição para pais serem pais com licença parental estendida, paga, segurança de saúde. Tem algumas condições que são mais confortáveis quando você é pai, e aí você é mais feliz. Os estudos do Dan Gilbert são focados nos Estados Unidos, que não tem licença parental, não tem licença nem paternidade, muitos estados não tem nem licença maternidade. Então, assim, é um negócio realmente mais difícil você ter um filho numa situação econômica difícil e sem nenhuma estrutura social ali te ajudando, né? Mas eu também acho que a gente pode trazer isso para a mesa. E eu já vi um outro estudo dizendo que a gente às vezes é mais infeliz com filhos,
mas a gente também é mais feliz com filhos, no sentido Verdade. de que a gente tem picos de alegria tão incríveis assim, dizer, cara, minha vida é a coisa mais incrível do mundo. E aí, quando você tá querendo sair segunda-feira de manhã, o seu filho tá todo atrapalhado e tem sujeira e vômito por todo lado, e você diz, cara, eu nunca fui tão infeliz. Então, assim, os seus picos de infelicidade e felicidade, eles são talvez mais altos, Mais você tem agudos, maior né? volatilidade na sua felicidade, mas eu não trocaria, cara, nada desse mundo. Você pode me dar, assim, tipo, uma renda fixa de felicidade só subindo, que eu dispenso, cara. Porque eu acho que esses pontos também de inflexão, esses pontos de profundidade na dificuldade que é ter um filho, nos fazem valorizar, por exemplo, nossos pais. É. Quando eu tô ali olhando pra dificuldade que é ter as minhas filhas, eu digo, "Ah, minha mãe fez isso sozinha, cara. Então isso imediatamente já me aumenta a gratidão por alguém que fez isso por mim também." Então é uma montanha-russa, sem dúvida. Ok, que pode ter momentos infelizes, e existem momentos infelizes na maternidade e na paternidade. Como na Uma- vida, né, em qualquer aspecto da nossa vida. Tem momentos mais felizes e não, mas com filhos, e é uma coisa unânime, assim, todo mundo que passa por aqui, que tem filhos, inevitavelmente vai tocar nesse assunto. E me lembrei de uma frase que um amigo me disse antes de eu ter filho. Ele é um inglês, eu estudei com ele lá na Inglaterra, e ele me contava de que as filhas dele estavam indo pra faculdade, e ele estava ali com a mulher dele, que ele amava muito, e eles são um casal incrível, mas ele estava me contando sobre como ter filhos ajudava a dar um significado para a vida dele. O significado era claro. E que agora que as filhas dele estavam indo para a faculdade, ele não ia mais ter ali como contribuir no dia a dia, esse sentido que a vida tinha estava um pouco nebuloso, e que ele ia ter que fazer um estudo para descobrir o que ia ser o novo propósito. E aquilo me emocionou, assim, de tal forma, pensar, nossa, é como se simplificasse a vida de algum jeito, né? Ao mesmo tempo que traz muita complexidade, como você bem mencionou, mas traz essa simplicidade de, é isso aqui, esse é o Muito. meu... Eu ouvi também um pesquisador falando sobre felicidade do ponto de vista de estou feliz e estarei feliz. Então, na ideia de presente e futuro. Então, a felicidade, muitas vezes, ela é estou feliz porque estou comendo sorvete. Mas eu sei que comer sorvete é horrível para minha saúde. Então, no futuro, não vou estar feliz. Tipo, felicidade, do ponto de vista da ciência, é bem-estar a longo prazo. Então, meu comprometimento com o longo prazo acaba sendo comprometido na minha felicidade atual. E a maternidade é o contrário. É muitas vezes eu estou coberto de xixi, cocô e choro e não durmo há 5 dias. Ou seja, estou num lugar infeliz. Mas eu olho pro meu filho e digo, cara, mas eu vou ser tão feliz, saca? De ver essa criança crescendo, saudável, vendo as apresentações escolares, se formando, casando, tendo neto. É um desenho, é uma história tão bonita que a gente vai estar construindo. E talvez a dificuldade dessa história torne tão mais bonito. A dificuldade de escalar uma montanha torne tão mais feliz o cume que a gente aceita essas dificuldades por conta dessa história que a gente conta pra gente mesmo, e no final das contas, felicidade é uma história que a gente conta. E, Marta, você sabe que a gente está aqui num evento de tecnologia, e hoje a tecnologia, por mais que tenha facilitado muitas coisas, inclusive a transmissão aqui do podcast para todo mundo que vai ouvir a gente depois e ter acesso a esse conteúdo, a tecnologia também é considerada uma das grandes vilãs aí, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. O que que você acha sobre o uso, né, de iPad, telefone, redes sociais? Queria ouvir um pouquinho da sua visão. Bom, eu posso falar o que eu acho, mas eu também posso falar que o que a gente acha não importa, na verdade, porque os dados são incontestáveis. A gente sabe hoje que celulares, telas em geral, para crianças com 2 anos ou menos de 2 anos, deveria ser proibido, e que celulares para crianças com menos de 14 anos, vamos fazer 12 aí para ninguém ficar Vista tão grossa, assim, um culpado, pouquinho rapidinho. deveria ser proibido, e que redes sociais para crianças com menos de 18 anos, eu sei que o Jonathan Haidt fala 16, mas 16, é. vamos chutar lá para 18, devia ser proibido, cara. Só isso, assim, tipo, jogos, aposta é proibido, drogas é proibido, álcool é proibido. A gente tem que criar uma forma de proteger nossas crianças. Isso é terrível para elas e tem sido terrível para
adolescentes ao redor do mundo. E acho que você, como porta-voz, né, da paternidade, acho que você tem uma voz importante. Eventualmente, a gente pode conseguir fazer alguma mudança em termos de legislação, mas tem uma coisa que, assim, hoje a gente brinca que, assim, você só é tão forte quanto a mãe mais fraca da sala, né? Porque você pode não dar alguma coisa para sua filha, ela vai descobrir que existe quando a coleguinha levar para escola, etc. Como fazer esse trabalho Tá, de eu vou conscientização contar com o algumas seu coisas que filho aconteceram com a gente, pra então. segurar, né? A Aurora não tem iPad, não tem celular, não tem nada, né? E aí, quando ela era mais jovem, mais nova, a gente não tem videogame também. E aí eu sou amigo de um pai que tem filha também, a Aurora era amiga dessa filha, ia pra casa dele e lá eles jogavam videogame, né? E aí esse pai me dizia, quando a sua filha vier aqui em casa, a gente vai jogar videogame, ela vai ver como é bom. E eu dizia pra ele, quando a sua filha vier aqui em casa, ela vai conhecer livros e ela vai ver como é bom. Ah, que E demais. sem brincadeira, a Aurora adora ler, ela lê muito, lê mais do que eu. E a menina, a filha desse amigo, vinha e pirava nos gibis e nos livros da Aurora e Mas voltava pra casa, pai, me dá livro, me dá, eu quero gibi e tal. Então, assim, da mesma forma que uma tecnologia influencia, outra tecnologia também influencia. E a minha filha de 20 anos não tem Instagram. Não é porque eu sou um ditador lá em casa, é porque de tanto a gente conversar, cara. Eu só tornei um pouquinho mais difícil a vida dela. Toda vez que ela, pai, mas todo mundo tem Instagram. Eu disse, beleza. Baixa o seu Instagram aí, olha o seu Instagram, me diz o que você sente. Aí passava, sei lá, uma semana, um mês, ela dizia, pai, eu não tô dormindo bem, eu não tô lendo mais, eu não tenho mais tempo de atenção para ver um documentário, um filme, eu acho que eu vou apagar minha conta. Eu disse, beleza, sabe, de tanta gente conversar, ela ia percebendo algumas verdades. E o mesmo tá acontecendo agora com a Aurora, que tá com 13 anos. Então, assim, não é que eu sou melhor do que ninguém. É muito difícil, só isso. De um lado tá as maiores mentes, as pessoas mais ricas do mundo, dizendo usem, 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 usem. É muito mais fácil a gente entregar, muito mais. E muito mais difícil a gente fazer a coisa certa. Então, é um processo desgastante, foi muito desgastante. Tá sendo agora com a Aurora, porque a Aurora chegou aos 13, dizendo, minhas amigas têm celular. E aí a gente tá conversando, tipo, suas amigas têm hamster também, não tem hamster, entendeu? Uhum. Não, nem todas as coisas que tem em todas as casas você vai ter. Enfim, tá nesse processo de conversas desgastantes e difíceis, e a minha filha às vezes fecha a cara e briga comigo. É difícil ser esse pai que a filha tá braba. Ao mesmo tempo, eu também sou esse pai que diz, filha, você entende, né, porque eu tô fazendo isso. Você entende que eu não te odeio, você entende que eu tô só tentando fazer a coisa certa pra gente. E que tá sempre aberto, eu tô sempre aberto. Se você vier com uma conversa muito boa e a gente chegar a uma conclusão diferente, então assim, dá pra fazer. É mais difícil. Dá trabalho. Dá Eu quero. trabalho. É literalmente Dá exatamente isso. trabalho. Dá muito trabalho pro seu filho ser feliz. É É. exatamente isso. Ô, Marcos, a gente começou. Eu tô de olho aqui no relógio pra te liberar, pra você não se atrasar pra sua agenda. Mas eu queria, talvez, encerrar com o que a gente começou falando. Você falou, o tema do episódio do podcast interessante, concordo, mas discordo. Deixa eu comentar isso. Eu queria que você falasse um pouco. Felicidade dá trabalho ou não dá trabalho? Isso, Qual que é a sua perspectiva em relação É que a gente isso? sabe, assim, que biologicamente a gente vai ser mais feliz se a gente não fizer nada. Se a gente dormir bastante, a gente vai ser mais feliz. Se a gente comer menos, a gente vai ser mais feliz. Se a gente não ficar. A gente se proteger no sentido de não ficar com a televisão ligada, as redes sociais o tempo todo, a gente ficar lendo notícia o tempo todo, sendo Estimulado. estimulado o tempo todo. Ou seja, a felicidade também ela dá menos trabalho. Quanto menos exposição você tiver, mais feliz também você vai ser. Quanto mais, como a gente estava falando, olhar a gente tiver para beleza das coisas pequenas da vida, sabe? Pro vapor do café, para um abraço de mãe, essas coisas bem clichê mesmo. Quanto mais a gente vier para esse lugar, assim, a gente percebe que, cara, nem dá tanto trabalho, cara. Olha como é fácil, olha como é simples, olha como é bonito, sabe? E é isso que eu gostaria de estimular nas pessoas, assim, que a gente percebesse a beleza. Mas eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria, não tenho o carro que eu gostaria, não tenho a vida das pessoas no Instagram que eu gostaria. Beleza, mas ainda assim, cara, olha que massa.
Olha só que massa. Olha É. aqui. Olha que massa. Olha que massa, saca? Hum. É muito massa. É muito massa. Tem um comediante, o Louis C.K., que ele diz: tudo é incrível e todo mundo só reclama. É. Tudo é incrível. Incrível. É incrível. Quem gosta de ciência sabe. A gente tá numa rocha que gira 6.000 quilômetros por hora e que eu como uma maçã e eu jogo no chão e nasce mais 1.000 maçãs. Toda vez que eu abro um mamão, tem mais 1 milhão de mamãos dentro de uma mão. É totalmente incrível. Imagina um iPhone que É chega na minha mágico. casa e eu planto um iPhone. Eu ponho o iPhone, eu ponho na terra, nasce mais 1.000 iPhones. É assim que é a vida. 2 pessoas se esfregam e nasce mais pessoas. É incrível. É totalmente incrível. A gente fica... A gente só reclama. A gente só reclama. Então, eu gosto tanto, assim, de olhar pra isso, assim, olhar Pra só pra simplicidade das como coisas. é massa. Como é massa a vida. É. E isso diz muito sobre o que a gente fala aqui, né? A gente brinca com essa coisa do dar trabalho, que é exatamente no sentido dessa intencionalidade, de a gente estar presente nas coisas que a gente está fazendo e perceber que não é um esforço que a gente tem que fazer, assim, maluco pra gente conquistar esse estado de bem-estar a longo prazo, como você disse, e a gente reforça aqui sempre, mas tá nessa presença, na conexão, na troca, no propósito de a gente fazer as coisas com essa conexão mesmo com o que a gente está vivendo. Você é um cara incrível, se a gente já te Obrigado. admirava. Seu marido também é incrível. Olha lá! Você e seu Seus pais, seus Ai, pais são nossa. incríveis. Sua filha é incrível, a única que eu conheço. A Não, e outra eu também, queria tá lá com meu marido, cuidando dela também. também é incrível. Eu queria só te dizer que não é à toa que você conquistou esse espaço, essa visibilidade que você conquistou. Acho que você fala com uma propriedade, mas ao mesmo tempo, assim, com um brilho no olho que contamina a gente demais e dá vontade de te copiar, assim, de fazer as coisas mais desse jeito, com leveza e com essa diversão. Então, quero te agradecer muito por ter topado conversar com a gente hoje. Posso só dar o meu recado final? Por favor. Eu vim pro Rio Innovation Week, eles me convidaram no ano passado, falei um pouquinho sobre como ser humano no mundo de inteligência artificial, né? E eu acho que a gente tem que reaprender a ser humano, por exemplo, vadiando. Né? A gente foi treinado, a história que nos contaram é performance. Galera, talvez não tenha emprego daqui a um tempo, então vamos reaprender a vadiar. Tipo, saca? Escrever poesia, ficar bem de bobeira, entendeu? Relaxar, velho. A gente tem que reaprender a relaxar. Mas esse foi o papo do ano passado. E aí, esse ano, eu tô numa luta meio ativista. Tenho ido muito pra Brasília, cara. Olha onde eu tô me metendo, conversando com deputados e senadores para aumentar a licença paternidade no Brasil. Eu acho que um benefício de licença paternidade estendido dá ao pai a chance de descobrir a paternidade. E aí, a gente estudou, a gente criou uma coalizão, chama Copai. Quem quiser apoiar aí, tá na internet, Copai. A gente criou uma frente parlamentar mista, então senadores e deputados que apoiam, na sua maioria, mulheres. As mulheres entendem a importância de uma licença paternidade estendida. A gente estudou a lei no mundo inteiro, a gente percebe a licença paternidade estendida como um benefício fantástico que as empresas podem dar para os seus homens descobrirem o autocuidado, descobrirem a felicidade na família e descobrirem a paternidade, que pelo que os dados mostram, mantém esse homem conectado e saudável por toda a vida. No momento que o homem descobre a beleza de ser pai, ele se cuida mais, ele cuida melhor da casa e da família, ele volta mais conectado com um trabalho engajado e produtivo. Então, assim, a gente tem brigado para mudar a lei brasileira, mas qualquer empresa pode tomar essa decisão hoje de dizer assim, cara, vou dar 20 dias, vou dar 30 dias, vou dar 60 dias para os meus funcionários, e muitas empresas estão tomando essa atitude e estão colhendo os resultados. Então, esse tem sido o meu assunto e espero que a gente possa amo mudar a essa lei. causa, inclusive porque ela torna o mercado de trabalho mais igualitário para a mulher e para o homem. Na hora que o homem também tem uma licença paternidade tão longa quanto a da mulher, não tem questionamento de, ai, mas será que eu contrato, será que eu não contrato, será que... Não, esse homem também vai estar fora, ele também tem responsabilidade dentro de casa. Então, assim, ó, 100% apoiado na causa. Irado. Estamos Obrigado. muito junto, Isso muito é um tema junto. que a gente Parabéns. também explora muito aqui nas outras conversas que a gente tem feito e estamos super dentro. Quero te agradecer mais uma vez Obrigado. por ter topado conversar com a gente. Eu espero que vocês que estão aí nos acompanhando, que vocês tenham sentido o que a gente sentiu aqui, com toda a empolgação. A gente está cheio de pessoas lá fora também, escutando nos fones, porque essa conversa toca todo mundo que já pensou algum dia em ser pai ou mãe, ou que é avô agora, como a gente começou falando.
Então continuem acompanhando que tem mais episódios vindo por aí. Muito obrigada. Obrigado a Muito vocês, obrigada. Bom adorei. evento para você. Muito Obrigado. obrigada.